Dando continuidade à história, Por Entre as Flores do Perdão, escrito por Américo Simões. 2008, 8 anos depois da tragédia. Richard Johnson estava no quarto do hospital, ocupado pela filha, olhando para ela, imersa naquele coma, que aprendia na cama já há 8 anos. Depois de ficar por alguns minutos em silêncio com os olhos cheios d'água, começou a contar à filha os últimos acontecimentos do mundo. Quando a língua cansou, Richard lembrou-se de mostrar o CD de um cantor que havia descoberto recentemente. Para isso, havia levado o seu toca-CDs para o quarto. Querida, trouxe algo para você ouvir, meu anjo. Richard era um homem que ainda não havia se adaptado aos iPods e iPads. Já havia sido uma dificuldade para se desprender dos discos de vinil de que tanto gostava, da sua coleção que tanto prezava e se adaptar ao mundo dos CDs. Seria outro sofrimento desapegar-se da geração dos CDs. Richard olhava de forma suspeita para o avanço da tecnologia, o qual para ele era rápido demais, apagando emoções que jamais poderiam ser revividas. Apertou o play e disse: Descobri esse cantor há pouco tempo, Sam. O nome dele é Josh Groban. Tem uma voz divina. Ouça, meu amor. Quando a voz de Josh Groban ecoou pelo quarto, ainda que num volume baixo, deixou o clima dentro do aposento mais leve. Richard ficou em silêncio, ouvindo atentamente, canção por canção do CD, deixando-se envolver por elas. Enquanto isso, acariciava a mão da filha. Entre uma faixa e outra, comentava: Ele não é fantástico, Sam? Emociono-me todas as vezes que o ouço. A faixa seguinte chamava-se Caruso, um clássico da música italiana que, na voz de Joss, tornava-se algo com o poder de desprender o ser humano da terra e levá-lo ao além. Quando o CD terminou, o inevitável havia acontecido. Richard estava com o rosto todo riscado de lágrimas. Não é lindo, filha? Emocionante, não? Se um dia, quando você sair dessa cama, radiante e feliz como sempre foi, nós iremos ver o Josh Groban ao vivo. Eu lhe prometo, Sam. Nisso, alguém tocou na maçaneta da porta do quarto, fazendo Richard olhar para lá. A maçaneta girou devagarzinho e a porta logo se abriu. Em seguida entrou um rapaz por volta dos seus 20 e poucos anos, alguém cuja idade era difícil de se precisar. Seu rosto era familiar, pensou Richard. Já o havia visto antes, só não se lembrava de onde. Como Richard estava sentado no canto do quarto que ficava atrás da porta, o estranho não notou de imediato a sua presença ali. Aproximou-se da cama, olhando fixamente para Samantha, e ali ficou. Richard achou melhor dar uma tossidela para informar ao visitante que ele não estava só com Samantha. O rapaz virou-se para ele como um raio, surpreso e ao mesmo tempo chocado por vê-lo ali. Quem é você? Perguntou Richard, encarando o rapaz friamente. Eu? O jovem se atrapalhou com as palavras, ainda que sem graça, com o rosto ligeiramente rubro, foi até Richard, estendeu-lhe a mão e se apresentou. Olá, meu nome é Mateu, mas todo mundo me chama de Mate. Desculpe entrar assim sem bater, é que eu pensei que não havia ninguém. De onde você conhece a minha filha? Ah, então o senhor é o pai dela, muito prazer. Você não me respondeu a pergunta, desculpe-me. Eu conheço a sua filha daqui mesmo do hospital.
Samantha nunca frequentou esse hospital antes. O senhor não me entendeu. Bem, deixe-me explicar direito. Se é que isso é possível. Bem, eu conheci a sua filha sem querer. Um dia, distraído como eu sou, eu desci do elevador no andar errado. E eu entrei nesse quarto pensando ser o quarto onde estava internado meu avô. Foi assim que eu conheci Samantha. Até então, eu não sabia que o seu nome era Samantha, tampouco que estava em coma há tanto tempo. Foi uma enfermeira quem me contou depois toda a sua triste história. Desde então, eu passei a visitá-la. Acho que um amigo, mesmo sem ser amigo de fato, nessas horas é de importância crucial para uma pessoa que se encontra numa situação como a dela. O senhor não acha? Richard não soube o que responder. Eu não sei se eu fiz certo. Eu não sei se eu estou fazendo certo em vir aqui visitar Samantha. Pelo rosto do senhor, eu acho que não. Perdoe-me, eu só quis ajudar, desculpe-me. Diante do silêncio e do senho fechado de Richard, Mateu deixou o quarto. Richard estava explodindo por dentro, de raiva e preocupação. Assim que se passaram 5 minutos, partiu do aposento em busca de Ellen. Ellen, posso falar com você um minutinho? Sim, senhor, respondeu a solícita enfermeira. Prefiro que seja no quarto. Sim, senhor. A enfermeira seguiu Richard até o aposento e assim que se fecharam lá dentro, disse: Pois não? Richard, mergulhando as mãos nos seus cabelos, num gesto nervoso, soltou a voz. Contou o que havia acabado de presenciar em relação a Mateu e da sua preocupação com aquilo. Estou sinceramente decepcionado com a segurança desse hospital, Ellen. Se o rapaz, um estranho praticamente, entra no quarto da minha filha, qualquer um pode entrar. Um bandido, um assassino. A segurança faz o que pode, Dr. Richard. Imperfeições há em todo lugar, o senhor sabe. Infelizmente, né? Esse rapaz só entrou nessa ala porque estava com o avô internado aqui. Foi sem querer, errou de andar e de quarto. Não acredito que ofereça perigo para Samantha. Ele realmente se importa com ela, com a sua recuperação. Ele nem a conhece, Ellen. Eu sei. É isso que torna tudo mais interessante, não, doutor? Ele franziu a testa, procurando compreender. Ellen foi rápida na explicação. Ele não a conhece, nunca conversou com ela, nunca ouviu a sua voz e nunca admirou seus olhos abertos. E, no entanto, gosta dela, se importa com ela. Acho isso particularmente fantástico. Eu não confio nesse rapaz, Ellen. Por isso eu não quero mais vê-lo aqui. A próxima vez que ele voltar ao hospital, eu lhe transmitirei as suas palavras, doutor. Como assim voltar ao hospital? Você não disse que ele está com um avô internado aqui? Estava. O avô já recebeu alta faz tempo. Já faz, se não me engano, uns 3 anos. 3 anos? Então o que esse rapaz estava fazendo aqui hoje? A moça suspirou antes de responder. Ele visita Samantha periodicamente, desde que a conheceu sem querer há 3 anos, Dr. Richard. Os olhos de Richard arregalaram-se de espanto. Você está querendo dizer que ele vem ao hospital somente para visitar a minha filha? Sim, senhor. Vem pelo menos uma vez por semana, sagradamente. Eu tive receio de contar para o senhor a respeito dele. Eu achei que não aprovaria. Mas eu achei um gesto tão bonito que eu não pude proibi-lo de visitar a sua filha. Quem é que faz algo semelhante no mundo de hoje, doutor? Visitar sagradamente uma pessoa que mal conhece. Poucos, quase ninguém. Por isso, eu permiti as suas visitas, porque eu achei o gesto do moço formidável. O senhor não acha? Seja sincero comigo. Eu não sei o que dizer, Ellen. Eu estou deveras espantado.
É de se espantar mesmo, doutor. Sempre ouvi dizer que Deus nunca nos deixa sós. Não importa as circunstâncias em que nos encontramos. Hoje estou mais do que certa de que isso é a mais pura verdade. Acha que eu me precipitei em mandar o rapaz embora, não é? Ele deve voltar, doutor. Será? Deus queira que sim, pelo bem de Samantha e pelo bem dele. Richard voltou para casa pensando em Mateu, no modo surpreendente que ele conheceu Samantha e no carinho que dispensou a ela nos últimos 3 anos. Foram um encontro surpreendente, realmente fascinante. Nos meses que se seguiram, Richard nunca mais se encontrou com Mateu. Quando indagava sobre ele, Ellen contou que o moço, desde que Richard o havia expulsado do quarto, nunca mais voltou ao hospital. Richard quis saber seu endereço, porém Ellen não pôde ajudá-lo. Com tantos pacientes entrando e saindo, era difícil guardar os nomes e o sobrenome. Ela era boa para guardar fisionomia, com nomes sempre foi péssima. Mas Mateu continuou visitando Samantha, sim, pelo menos um dia na semana, só que bem cedo, quando Richard e Ellen não estavam presentes. Por isso, Ellen achou que ele nunca mais havia aparecido por lá. Dias depois, por volta das 3 horas da manhã, Richard novamente sonhou com um bandido que invadia sua casa e atirava em Georgia e Samantha. Novamente ele se via correndo atrás dele, pelas ruas da cidade. Corria como uma lebre afoita, desviando dos carros, saltando muitos deles, fazendo uns chocarem-se com os outros, deixando o trânsito caótico. Quando se via a menos de 1 metro do assaltante encapuzado, ele esticava a mão para agarrá-lo. Contudo, era nessa hora que o bandido impunha ainda mais força às pernas e conseguia se distanciar dele. Seguia-se assim uma caçada acirrada, que sempre terminava com Richard saltando sobre o fora da lei, levando-o ao chão e rolando com ele pelo asfalto, louco para esmurrá-lo, arrancar-lhe sangue até mesmo a vida. Louco também para desmascará-lo. Todavia, toda vez que ele arrancava a meia preta que escondia sua face, ela nunca lhe era revelada porque Richard acordava gritando. Assim, a identidade do marginal continuava um mistério. Richard acordava transpirando e arquejando como se de fato tivesse ocorrido no mundo real. Ele então tomava um copo de água para relaxar e voltava para a cama, prometendo a si mesmo, custasse o que custasse, apanhar o desalmado que fizera aquilo com a esposa e a filha, nem que fosse a última coisa que fizesse na sua vida. 2010. 10 anos depois da tragédia. A primavera se abria em flor. Flores de todas as cores, amarelas, brancas, rosadas, alaranjadas. O verde das folhas tornava-se mais verde. A vida parecia renascer em todos os sentidos. Haviam-se passado 10 anos desde que Samantha havia caído em profundo coma. Ela estava só no quarto que tornou a sua morada naqueles últimos 10 anos, quando abriu os olhos, que se revelaram inteiramente fora de foco, dificultando descobrir onde estava. A pouca claridade do quarto só servia para complicar a situação. Suas pálpebras novamente se fecharam e permaneceram assim por quase 1 minuto. Quando os olhos se reabriram, Samantha olhou em torno e pôde orientar-se com maior segurança. Estava numa cama, numa dessas camas de hospital, altas e limpas, do tipo que sobe, desce e gira em todas as direções. Foi isso que percebeu. Porque havia ido parar no hospital. Por mais que tentasse, não conseguia descobrir a razão. Tentou puxar pela memória, mas nada podia recordar com precisão. Tudo o que se lembrava era do seu baile de formatura, dançando com Daniel, nada mais.
Lembrava-se também das promessas de amor que um fez para o outro naquela noite. Promessas que tanto ela quanto ele não viam a hora de cumprir. A porta do quarto se abriu, interrompendo o fluxo de pensamentos de Samantha. Logo Ellen se prostrou ao pé da cama. Ao perceber que a paciente estava de olhos abertos, a mulher abriu a boca, surpresa e comovida pela descoberta. Aproximou-se de Samantha e perguntou: Você pode me ouvir, doçura? Samantha Johnson moveu ligeiramente a cabeça em aprovação. A enfermeira pareceu aliviada. Deus seja louvado! Exclamou juntando as mãos em louvor. Isso é um milagre! Ellen tentou não chorar diante da forte emoção que a descoberta lhe provocou, mas não conseguiu. Seus olhos logo se romperam em lágrimas. Que bom, meu anjo, que bom que você despertou. Deus existe, Deus existe. Samantha olhava para a mulher sem muito compreender. Ellen disse a seguir: O seu pai precisa saber da sua melhora, agora, urgentemente. Sem delongas, a enfermeira tocou a campainha que ficava próxima à cabeceira da cama para chamar uma outra enfermeira. Em questão de segundos, a porta do quarto se abriu e Dinah, uma enfermeira ruiva, entrou. Você me chamou, Ellen? Ao ver os olhos vermelhos e lagrimejantes da colega de trabalho, Dinah baixou os olhos e com pesar disse: O pior então aconteceu? Pobrecinha, que ela descanse em paz. Não, Dinah! Exaltou-se Ellen aflita. O melhor aconteceu, ela recobrou a consciência, veja. A ruiva ficou maravilhada ao avistar Samantha de olhos abertos. Deixou o quarto no mesmo instante em busca das colegas para lhe contar a grande novidade. Logo o quarto estava cheio de enfermeiras. O médico chegou a seguir e pediu gentilmente que todas deixassem o quarto. Restaram ali apenas ele e a enfermeira Ellen. Enquanto isso, no corredor, Dinah dizia para as amigas: Alguém tem que ligar para o pai da jovem. Eu ligo, prontificou-se Laura. Meio minuto depois, o telefone tocava na casa de Richard Johnson. Foi ele mesmo quem atendeu a ligação. Alô? Sim, é ele quem fala? Dr. Richard, gaguejou Laura. Um milagre aconteceu. O que o senhor tanto esperava aconteceu. O que foi? Exaltou-se Richard. A sua filha, meu senhor, a sua filha despertou do coma. O telefone escapou da mão de Richard no exato momento em que um grito de vitória e radiante felicidade extravasou do seu peito. Rosa Maria correu até a sala para ver se ele estava bem. Minha filha, Rosa Maria, disse ele eufórico para a mexicana. A minha filha recobrou a consciência. A mulher juntou as mãos em sinal de louvor e, voltando os olhos para o teto, disse: Dio mio, que bênção, meu senhor! Richard correu para o quarto, calçou o sapato e depois apanhou a carteira e correu para a garagem. Estava tão emocionado que demorou para conseguir pôr a chave no contato. Depois partiu, rangendo os pneus. Minha filha voltou, dizia ele em voz alta, entre risos e lágrimas. Samantha voltou para mim, finalmente. Se perguntassem para Richard o que se passou durante o trajeto de sua casa até o hospital, ele não saberia dizer. Tampouco notou onde parou o carro no estacionamento. Saltou do veículo e, sem sequer trancá-lo, e seguiu correndo para o interior do hospital. Atravessou apressadamente os aposentos até chegar à ala onde Samantha estava internada. Ao avistar Ellen, ele parou diante dela e perguntou: É verdade mesmo, Ellen? Sim, Dr. Richard, é a mais pura verdade. Sam recobrou a consciência. Que maravilha! O homem dirigia-se para o quarto quando a enfermeira chamou por ele. Dr. Richard, é melhor o senhor tomar um calmante.
Eu já vivo à base deles, Ellen, não se preocupe. A mulher fez ar de quem diz: se é assim. A voz de Richard soou empolgada a seguir. Deixe-me ver a minha filha agora, Ellen. Espero por isso há 10 anos, 10 longos anos. Vá, doutor. O médico ia deixando o quarto quando Richard tocou a maçaneta. Olá, Dr. Richard, disse ele com alegria e emoção na voz. Olá, Dr. Jacob. Sei o que significa esse momento para você, Dr. Richard. Mas vá com calma. Lembre-se de que Samantha acabou de despertar de um coma de 10 anos. A sua mente pode estar embaralhada. Emoção demais pode deixá-la confusa, até mesmo perturbada. Ela precisará de um acompanhamento psicológico. Dr. Jacob. O homem olhou de frente para Richard, diante do tom que ele usou para dizer o seu nome. Você se esqueceu que eu sou médico? Não ensine o Padre Nosso ao vigário. Posso estar afastado de minhas funções há 10 anos, mas eu ainda sei muito bem quais são os deveres de um médico. Agora, por favor, deixe-me ver a minha filha. Dr. Jacob sorriu sem graça e deu passagem para Richard entrar no quarto, o que ele fez com muito cuidado, bem devagarzinho. Parou estático ao avistar a filha de olhos abertos voltados para o teto. Sua boca se abriu e fechou, imóvel, apenas os seus olhos pareciam ter vida. As palavras lhe faltavam, os lábios, o queixo, o corpo todo tremia. Fungou quase que imperceptivelmente. Sam, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Houve leve mudança no rosto da moça quando ela avistou o pai. Quando seus olhos se encontraram com os deles, ela tentou encontrar um sorriso para lhe dar. Papai! Foi tudo o que conseguiu dizer. Um espasmo de dor convulsionou o rosto de Richard. Um misto de dor e de alegria, uma emoção inexplicável, parecendo voltar de muito longe, decidida a não demonstrar qualquer emoção, aproximou-se da cama e falou, baixinho, quase num sussurro. Olá, Sam. Papai, respondeu a jovem com a voz enfraquecida. O pai mordeu os lábios. Levou quase um minuto até que dissesse, como você está, querida? Sua fala era quase ininteligível. Respirando fundo e estertorante, o pai pegou a mão direita da filha e ficou acariciando. Samantha continuava olhando para o pai, levemente chocada com a fisionomia tensa e contorcida. Nisso, a porta se abriu e Ellen entrou. Trazia um sorriso bonito em seus lábios carnudos, um sorriso que se apagou ao ver o estado em que Richard se encontrava. Dr. Richard, disse a negra com delicadeza e precisão. Richard não a ouviu. Continuava a dizer repetidas vezes: Oh, filha querida, amada. Ellen foi incisiva ao dizer: Dr. Richard, o senhor precisa se acalmar. A enfermeira pôs a mão no braço do médico e o conduziu gentilmente para fora do quarto. Ele chorava agora convulsivamente, em total descontrole. Sente-se aqui, doutor. Vamos. A minha filha, dizia Richard, estendendo a mão na direção do quarto. Ela está bem, doutor. Eu preciso estar com ela. Antes, o senhor precisa se acalmar. Vamos, tome este tranquilizante. A sua filha acabou de despertar de um coma de 10 anos. Não é bom que ela o veja nessas condições, com a emoção à flor da pele. Você tem razão, Ellen, toda razão. Que bom que o senhor concorda comigo. É que foi emoção demais, Ellen. Eu esperei 10 anos por isso. 10 longos anos. Anos que me pareceram décadas. O importante é que a sua filha despertou, doutor, e continua precisando do senhor, agora mais do que nunca.
As palavras de Ellen fizeram Richard Johnson aprumar o corpo, erguer a cabeça e secar as lágrimas. Parecia novamente um homem emocionalmente equilibrado. Todavia os olhos esbugalhados e alerta desmentiam o rosto sorridente e confiante. Eu prometo que vou me comportar diante de Sam, Ellen. Está bem. Ellen, sim, senhor. Muito obrigado mesmo por tudo que fez por minha filha e por mim nesses 10 anos. Não há de quê, doutor. Cumpri apenas a minha obrigação. Nos minutos seguintes, sentindo-se mais calmo, Richard reassumiu seu lugar junto à cama onde Samantha permanecia. Quando seus olhos se encontraram novamente com os da filha, ele sorria e disse: Como você está se sentindo, querida? Bem. E o meu papai, como está? Bem também, minha filha, agora melhor do que nunca. A voz dele vacilou um pouco. Diante do vacilo, ele limpou a garganta e endireitou o corpo e voltou a sorrir. A pergunta de Samantha a seguir era inevitável. Ainda assim, Richard não estava preparado para respondê-la, como pensou que estaria. Cadê a mamãe, papai? Por que ela não está aqui com o senhor? Richard procurou se manter natural diante da pergunta, disfarçando o abalo que ela lhe causara. Sua mãe? Respondeu forçando um sorriso. Sua mãe está viajando, Sam. Foi visitar a irmã no Colorado. Não queria, mas eu insisti. Ela precisava relaxar um pouco, respirar outros ares, e nada como uma viagem para reativar as energias, não é? O senhor tem razão. Fez muito bem insistir para que ela fosse. Não quero ligar para ela, por enquanto, informando sobre a sua recuperação, senão eu vou acabar estragando seus planos de viagem. Não faz nem 2 dias que ela viajou. Isso mesmo, papai. Deixe aproveitar a viagem um bocado e depois o senhor lhe conta a meu respeito. Ele esperou que ela dissesse mais alguma coisa, mas ela se manteve em silêncio. Levou quase 2 minutos até que perguntasse: Há quanto tempo eu estou aqui, papai? Deveria ou não lhe dizer a verdade? Questionou-se Richard. Por fim, achou melhor desconversar. Oh, filha, como eu me alegro em vê-la outra vez conversando comigo. O senhor não me respondeu, papai. Há quanto tempo eu estou aqui? O pai tentou desconversar mais uma vez, mas Samantha não permitiu. Papai, responda-me, há quanto tempo eu estou aqui? Há 10, respondeu Richard, enfim, com uma sombra de inquietação em seu rosto. Há 10 dias? É mesmo? Não, filha. Há 10. Ela novamente interrompeu o pai. 10 semanas? A expressão no rosto de Richard fez Samantha perceber que errara novamente na sua dedução. 10 meses? Arriscou ela mais uma vez, denotando espanto. Não pode ser. Eu não posso acreditar que eu fiquei desacordada por 10 meses. Para mim parece que não passou sequer um dia. Samantha, disse Richard seriamente. Você ficou em coma, filha, por 10 anos. Os lábios de Samantha tremeram ligeiramente. Ela queria se expressar, mas as palavras fugiram. É isso mesmo, minha querida. Você ficou internada aqui nesse hospital por 10 anos. Precisamente 9 anos e 7 meses. Não pode ser. Mas foi. Mal posso acreditar, é tempo demais. Quando você chegou aqui, você tinha 18 anos e 35 dias completos. Hoje, você está com quase 28 anos completos. É meados de junho de 2010. É quase verão. Eu não posso ter ficado uma década inconsciente. Ficou, filha.
E nesse tempo todo eu estive aqui ao seu lado. Após uma breve reflexão, Samantha comentou: O mundo deve ter mudado um bocado nesse período, não? Sim, minha filha. Principalmente em termos tecnológicos. O homem continua a mesma besta de sempre, louco pelo poder, capaz de tudo para conquistá-lo, mandando o semelhante sem ter consideração alguma por ele, pensando só no seu próprio umbigo, alimentando o seu ego. Ainda bem que há nós, papai, eu, você e a mamãe nesse mundo que cultivamos outros valores. Seria egocentrismo demais dizer que só há nós. Existe com certeza muitas outras pessoas no mundo com valores tão bons quanto os nossos. Richard, hipnotizado por aquelas palavras de otimismo, afagou os cabelos da filha, um afago que fez Samantha recordar a infância querida. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio abençoado. Só então Samantha perguntou: Papai, e o Daniel? Essa pergunta Richard também sabia que seria inevitável, que cedo ou tarde ela faria. No entanto, ainda não sabia o que responder. Fale-me dele, papai. Filha. Sim, papai. Ele está no exterior fazendo um curso. Daniel? Sim, querida. Que espécie de curso? Isso eu não sei dizer ao certo. Quando ele voltar, você pergunta. Um sorriso iluminou a face da jovem. Tem razão. Eu vou aguardar ansiosamente por esse momento. Nisso, Ellen entrou no quarto. Vim ver como vocês estão passando. Richard abriu-se num sorriso e respondeu entusiasmado. Muito bem, Ellen, muito bem. Voltando-se para a filha, o pai comentou. Filha, esta é Ellen, a enfermeira que cuidou de você praticamente 24 horas por dia nesses quase 10 anos em que você esteve em coma. Não exagere, Dr. Richard, atalhou Ellen. Foi um trabalho em conjunto, Samantha. Foi assistida e cuidada por todas as enfermeiras dessa ala do hospital. Mas você teve sempre por ela um carinho especial. Ah, isso é verdade. Samantha e Ellen se olharam, cada qual tomada por uma emoção. Obrigada, agradeceu Samantha. Ellen pegou a mão da moça, apertou-a carinhosamente e disse: Não há de quê, minha linda. Segurando-se para não chorar, a enfermeira comentou: Não sabe o quanto me alegra vê-la assim, Samantha, consciente novamente. Todas nós, enfermeiras dessa ala, torcemos muito por você, muito mesmo, acredite. Samantha sorriu e, a seguir, o Dr. Jacob, o médico responsável por Samantha, voltou ao quarto para rever a sua paciente. Enquanto fazia novos exames, falava animadamente com o Dr. Richard. Estava convencido de que a recuperação de Samantha era um milagre. Ele próprio, há muito tempo, duvidava que ela despertaria do coma. Doutor, quando poderemos ir para casa? Quis saber Richard, ansioso para tirar a filha dali. Logo, Dr. Richard. Sei que está ansioso para tirá-la daqui, mas tenha só um pouquinho mais de paciência. Paciência, Dr. Jacob, é algo que eu aprendi a ter nesses últimos 10 anos, mais do que ninguém. Jacob não contestou. Sabia o quanto aquilo era a mais pura verdade. O dia de Samantha deixar o hospital finalmente chegou. Por ter ficado deitada por todos aqueles anos, ela foi submetida a inúmeras sessões de fisioterapia para poder voltar a se equilibrar sobre as pernas com a mesma naturalidade de antes. Por isso, Richard a levou para casa numa cadeira de rodas, onde continuaria o tratamento. Ao deixar o quarto do hospital, Samantha encontrou todas as enfermeiras da ala onde estivera internada, aguardando por ela ao longo do corredor. Estavam também funcionários da limpeza e médicos.
Uma salva de palmas soou assim que todos a viram tomando o corredor. Era um aplauso merecido, em homenagem à sua recuperação. A vitória de ter sobrevivido à tragédia que aprendeu aquela situação por quase 10 anos completos. Não houve quem não se emocionasse diante do acontecimento. Até mesmo os médicos, com panca de durão, verteram lágrimas. Quando Richard e Samantha ganharam o ar, Samantha inspirou o ar, sorriu e disse: "Ar puro, que maravilha!" Ao ver o jardim florido, Samantha comentou: "A primavera deixa tudo realmente mais bonito, não, papai?" "Sim, minha filha. Todas as flores se abriram para saudá-la." "Não diga isso, papai. Quem sou eu para receber tamanha dádiva?" Assim que Richard ajeitou a filha no carro, ele voltou os olhos para o hospital que visitou diariamente durante aqueles longos anos de agonia. Num tom vitorioso, disse para si mesmo: "Acabou a agonia. Chega de sofrer." Entrou no carro, sorriu para a filha, ligou o motor e depois o rádio e partiu. A FM tocava naquele momento uma canção de Madonna, que Samantha jamais havia ouvido. Parte da letra dizia: "Não há mais tempo a perder. É hora de celebrar." Por mais que saiba que eu tenha ficado 10 anos em coma, para mim foi como se eu tivesse ficado apenas um dia, no máximo uma semana. Acho que nunca vou me acostumar ao fato. A certa altura do trajeto, Richard perguntou: "Nota alguma mudança na cidade?" "Assim de cara não, papai. Tudo me parece o mesmo. Assim que você terminar a sessão de fisioterapia, eu e você vamos viajar." "Eu, você e a mamãe e o Daniel, se não se importar", corrigiu a filha rapidamente. "Sim", gaguejou Richard sem graça. "É lógico, eu quis dizer todos nós." A chegada à casa onde Samantha cresceu foi outro momento emocionante, tanto para a jovem quanto para o pai. Rosa Maria recebeu a moça com grande alegria. "Dios mío, seja bem-vinda, filha." "Como vai, Rosária?" Rosária beijou a jovem na testa e argumentou: "Eu disse a seu pai que quando esse momento chegasse, eu não iria chorar, iria apenas sorrir de alegria. Mas..." A simpática e calorosa mexicana não terminou a frase. Deixou a sala, correndo para a cozinha para chorar escondido, longe dos olhos do patrão e da patroazinha. Richard então falou: "Seja novamente bem-vinda à sua casa, filha." Samantha passeou os olhos pelo ambiente por um momento e disse: "Aquela foto da mamãe, ali, não havia antes. Eu sempre achei a foto tão bonita. A sua mãe está tão fotogênica que assim que eu encontrei o negativo, eu pedi para fazer uma ampliação." "Você tem razão, papai. A mamãe está realmente muito fotogênica." "Está, não está?" "Quando é mesmo que a mamãe volta do Colorado? Da casa da tia Hannah?" "Sua mãe não me disse exatamente quando, querida." "Podemos ligar para ela, não?" "Ah, sim, podemos. Ou melhor, não podemos. Não enquanto ela não voltar do cruzeiro que está fazendo com a sua tia." "Cruzeiro? A mamãe? Sem o senhor?" Nisso ouviu-se um toque na porta. Era Jennifer. "Olá, Richard. Assim que eu avistei você chegando com a Samantha, eu não pude deixar de vir aqui dar um beijo nela, de boas-vindas." "Entre, Jennifer. Fique à vontade." Alegrou-se Richard, escancarando a porta. Samantha recebeu Jennifer com um lindo sorriso. A mulher curvou-se sobre ela e a beijou. "Você, Samantha, é uma moça vitoriosa. Saiba que todos nós torcemos muito por sua recuperação." "Obrigada, Jennifer. E Peter? E Jack? Como estão eles?" "Bem, moços como você."
Nisso, Rosária voltou à sala. Buenos dias, dona Jennifer, cumprimentou a mulher ligeiramente esbaforecida. Buenos dias, não sorri. Buenas tardes. Boa tarde, Rosária, como vai? Como se diz na América, marvelous. Todos riram. Richard voltou-se para a simpática mexicana e pediu: Você pode levar a Samantha para o quarto dela, Rosária? Sim, senhor. Se precisarem de mim para ajudar no banho, qualquer coisa, não hesitem em me chamar, ofereceu-se Jennifer. Acho que vou aceitar a sua ajuda, Jennifer, respondeu Richard em meio a um sorriso. Por favor, reforçou a mulher. Estou à disposição de vocês. Agradeço por antecipação. As palavras de Samantha a seguir causaram grande surpresa a Rosária e a Jennifer. Espero estar totalmente recuperada quando a mamãe voltar da viagem. Richard fez um sinal discreto para as duas mulheres e falou: Certamente, querida, quando a sua mãe voltar, você vai se sentir novinha em folha. Assim que a filha foi levada por Rosária, o semblante de Richard mudou, o de Jennifer também. Eu não deveria me intrometer na sua vida, Richard, disse ela seriamente. Nem tem esse direito, mas você precisa contar a Sam a verdade sobre a mãe dela. Não posso, Jennifer, não por enquanto. A pobrezinha sofreu tantos baques depois de ter recobrado a consciência. Eu tenho receio de que ela não se segure diante de mais esse. A morte da mãe vai ser um tremendo choque para ela. Logo ela começará a suspeitar, Richard. Vai achar estranha a demora da mãe. Pode se revoltar com você por ter mentido. Richard, agoniado, comentou. Pensei que uma vez que Sam recobrasse a consciência, os meus problemas e os dela havia acabado, mas eu vejo agora que não. Quer um conselho? Completou Jennifer. Não permita que o que você chama de problema se torne maior do que realmente é. A verdade vai doer muito em Samantha, Richard, com certeza. Mas se ela foi forte o suficiente para superar o coma, será também para superar a perda da mãe. E do noivo. E também do noivo. A propósito, ele, digo, o ex-noivo, já sabe que ela... De que adianta ele saber, Jennifer, se o desgraçado se casou com outra? Aquele canalha não deve sequer se lembrar de que Samantha existe. É bom mesmo que não se lembre, porque eu quero Samantha milhas e milhas de distância desse sujeito. Acho que nesse ponto você está certo, Richard. Será melhor mesmo para ela se distanciar dele. Para aquela noite, Rosária preparou um jantar muito especial com 2 pratos favoritos de Samantha. Para deixar o clima ainda mais aconchegante, Richard quis que o jantar fosse à luz de velas. Richard colocou uma música para tocar de fundo, numa altura confortável para se manter uma conversa sem precisar elevar a voz. Rosária sentou-se à mesa com eles para jantar, por exigência de Richard. A eficiente mexicana não quis a princípio, mas acabou cedendo diante da insistência do patrão. De sobremesa havia torta de limão, uma das sobremesas favoritas de Samantha, que saboreou a torta aos suspiros. Que delícia! Fui eu mesma que fiz, orgulhou-se Rosária. Rosária, o jantar estava simplesmente divino. As sobremesas, então, nem se fale. Você, como sempre, arrasou. Elogiou Samantha. Muchas gracias. Richard também cobriu a mulher de elogios, o que só serviu para deixá-la ainda mais orgulhosa do seu trabalho e vermelha de vergonha. O que é bom tem que ser elogiado, completou Richard, tirando mais um pedaço de torta da caçarola. Naquela noite, quando restaram somente Richard e Samantha na casa, os dois foram para a sala de estar, onde Richard começou a pôr a filha a par dos acontecimentos que marcaram os últimos 10 anos do planeta. Richard parou de falar
assim que percebeu que a filha olhava para ele com outros olhos. Seu olhar o deixou sem graça. O que foi? Perguntou com os olhos a ir e vir dos dela. O senhor está escondendo alguma coisa de mim, não é mesmo, papai? Eu? Dramatizou Richard. Vê lá. Está sim, eu sinto. Richard baixou os olhos sem graça e tentou desconversar, mas Samantha não permitiu. Disse com autoridade: Não me esconda nada, papai, por favor. Ponha-me a par de tudo. Ora, Samantha! De repente, a alegria forçada de Richard foi minguando. O seu rosto foi empalidecendo e a tristeza tomou conta dos seus olhos. Subitamente ele explodiu numa crise de choro. Samantha olhava para o pai consternada, sem saber se ele chorava de emoção ou de tristeza. Desculpe-me, filha. Eu não queria chorar. Calma, papai. É tão maravilhoso ter você aqui de volta, conversando comigo, olhos nos olhos. Se eu tivesse consciência dos 10 anos que nos separaram, eu sentiria o mesmo que você está sentindo, papai. Choro de alegria, Sam, mas também eu choro de tristeza. Alegria por você ter despertado do coma, ter voltado à vida, e tristeza por... Ele não conseguiu completar a frase. Samantha procurou encorajá-lo com os olhos, mas ainda assim, Richard não conseguia ir adiante. Então ela captou que tanto agonizava o pai. É sobre a mamãe, não é? É algo sobre ela que o senhor não consegue me dizer, não é mesmo? Se ela não está com a tia Hannah, onde ela está? O pai não conseguiu responder-lhe. Não foi preciso resposta, o seu silêncio disse bem mais do que as palavras. As pálpebras de Samantha baixaram, enquanto ela engolia em seco. Quando foi que ela morreu, papai? Perguntou a moça, enfim, esforçando-se para manter a calma. Richard, com a voz trepidante, respondeu. Horas depois do assalto. Ela, assim como você, também foi baleada. Os médicos fizeram de tudo para salvá-la, Sam. De tudo. Eu quis morrer naquele dia, Sam. Só me segurei por sua causa, filha, somente por você. Quer dizer então que a mamãe já está morta há 10 anos? Sim, querida. Inacreditável. O ar de pesar pela perda da mãe envelhecera drasticamente o rosto da moça de quase 28 anos completos. Richard, choroso, comentou. Se tivesse havido um meio de eu ocultar de você essa triste realidade, saiba, minha filha, que eu teria feito. Para poupá-la de mais esse baque, de mais esse choque com a realidade. Você já sofreu demais, Sam, demais, minha querida. Diante do estado da filha, Richard ajoelhou-se diante dela, pegou em seu braço e disse chorando. Sua mãe amava você, Sam, muito. Samantha, também entre lágrimas, respondeu. Eu também a amava, papai, muito. Pai e filha ficaram em silêncio nos 5 minutos seguintes. As lágrimas continuavam insopitáveis. Richard então desabafou. Faz 10 anos que visito o cemitério onde a sua mãe foi enterrada, Sam. Visito pelo menos uma vez por semana. A lápide dela nunca ficou um dia sequer sem uma flor para enfeitá-la e alegrá-la. Papai, você acredita que ela possa estar viva em algum lugar do outro lado da vida? Eu queria tanto acreditar nisso, minha filha, mas... Eu prefiro acreditar que sim, papai, pois isso me conforta. Ele sentiu um nó na garganta se apertar ainda mais. Ela não sofreu antes de morrer, sofreu? Não, minha filha. Foi uma morte serena. Eu estava lá segurando a sua mão, falando com ela. Pouco antes dela falecer, ela me disse, de um modo muito sereno e apaixonado, eu o amo. O amor de vocês foi tão lindo. E o melhor de todo o nosso amor foi você, Samantha. Você foi o fruto mais lindo de tudo que eu e a sua mãe conquistamos juntos.
Houve uma nova pausa em que o silêncio reinou por 2 ou 3 minutos. Então Samantha enxugou os olhos, respirou fundo, voltou a encarar o pai e perguntou: O que mais você está escondendo de mim, papai? Mais nada, minha filha, eu juro. E quanto ao seu trabalho no hospital, como vai? Eu me afastei do hospital. Afastou-se? Sim, há 9 anos. Eu não consegui mais trabalhar lá, Sam. Foi por culpa da minha profissão que você e a sua mãe sofreram o que sofreram. Talvez você não se recorde, mas foi por causa de uma chamada de urgência do hospital que eu fui obrigada a deixar você e a sua mãe sozinha em casa naquela noite. Se eu não tivesse atendido a chamada, nada de trágico teria acontecido a vocês duas. Foi um acaso, papai? Não. Se eu não fosse médico, a tragédia não teria acontecido. O senhor amava a sua profissão. O senhor deu grande parte da sua vida por ela. A medicina destruiu a minha vida, Sam. Se eu não fosse médico, tudo teria sido diferente. Teria ficado com vocês duas. Teria enfrentado o ladrão. Nenhum tiro teria sido disparado. A sua mãe estaria viva aqui, ao nosso lado agora, e você não teria ficado em coma por quase 10 anos. Hoje eu abomino a medicina. O que o senhor poderia ter feito, papai, contra um bandido com uma arma na mão? Não sei, nunca pensei nisso. Mas eu certamente teria feito algo para proteger você e a sua mãe. O rapaz estava descontrolado, papai, certamente drogado. Teria atirado no senhor ao invés de nós, ou em todos nós. Ainda assim, papai, a vida não é um filme em que podemos assistir uma cena e, se não gostamos dela, retrocedemos e a fazemos de outro modo que achamos mais adequado. Se fosse assim, a vida seria bem melhor, não? Seria, mas não é. Temos que aceitar o destino. É só o que nos resta, aceitar e aceitar. Aceitar? Atalhou Richard com a voz exaltada. Eu jamais vou aceitar uma coisa dessas, jamais. Você me surpreende, Samantha. Depois de tudo o que passou, você se mostra tão conformada com tudo? Dentro de mim só existe ódio, rancor e ressentimento, e um forte desejo de vingança. Vingança? Sim, eu jurei a mim mesmo que me vingaria de todos que contribuíram de uma forma direta ou indireta para a tragédia de nossas vidas. Todos haveriam de pagar pelo que fizeram contra você, sua mãe, consequentemente contra mim. Peterson Medina, um colega de trabalho, já teve o dele. O Dr. Peterson, na época, era um viciado em cocaína. Naquela noite em especial, ele quem estava de plantão com a sua equipe. Mas o demônio estava tão trincado, como se diz na gíria, que a equipe se viu obrigada a afastá-lo da cirurgia e me chamar. Se Peterson não fosse um drogado irresponsável, Sam, nada de mal nos teria acontecido. Eu denunciei à direção do hospital e ao conselho de medicina. Ele perdeu o diploma, sua vida virou do avesso desde então. Teve que recomeçar do zero. A última vez que eu soube dele, estava trabalhando com um dos filhos num lava-jato. Ele teve o que merecia. Vinguei-me também da tal paciente, a idosa, que teve que ser operada naquela noite, e por causa disso eu fui chamado. Eu espero que essa hora ela já esteja morta há muito tempo. Papai! É verdade, minha filha. Ela era uma velha, sua mãe uma jovem que tinha a vida toda pela frente. Que morresse a velha e não a sua mãe. Certo dia eu encontrei por acaso a filha dela e lhe disse tudo o que eu pensava. Ela me olhou horrorizada. Queria que ela contasse à mãe tudo o que eu lhe disse, para que ela sofresse pelo que indiretamente fez a mim e, consequentemente, a você e a sua mãe, para que ela sentisse na própria pele a dor dos danos que nos causou. Papai, ainda que viesse até mim pedir-me perdão, eu não lhe perdoaria e ainda lhe diria umas poucas e boas. Richard continuou sem pausa. Resta ainda o demônio que assaltou essa casa e atirou em você e em sua mãe. Só falta eu acertar as contas com ele. Eu ainda vou encontrá-lo, Sam. Vou sim, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida.
E quando encontrá-lo, vou dar-lhe o que merece. Se o senhor fizer alguma coisa de grave com aquele jovem, o senhor poderá ser preso. Jovem? Você disse jovem, por quê? O assaltante era um jovem? Você viu a sua face? Samantha se viu ligeiramente perturbada, mas procurou ser rápida e precisa na resposta. Eu disse jovem por dizer, papai. Eu sinceramente não prestei muita atenção a ele. Lembro-me de tudo muito vagamente. Nem quero me lembrar. Mas você precisa se lembrar, filha, para descrever a fisionomia daquele monstro para a polícia, para que possam fazer um retrato falado dele e assim localizá-lo. Papai, isso já faz tantos anos. Ele já pode ter sido preso por causa de um outro roubo. Pode até mesmo já estar morto. Eu quero ter certeza do que aconteceu àquele desgraçado. Calma, papai. Um monstro desse não pode ficar impune, Samantha, não pode. Abrande o seu coração, papai, por favor. Richard procurou se controlar, ajoelhou-se novamente junto à cadeira, tomou as mãos da filha e disse: O que me prendeu à vida foi você, minha filha. Depois da tragédia não me restou mais nada que me fizesse ter interesse pela vida, senão você. Eu a amo, Samantha, amo muito. Samantha não conseguiu se segurar. Chorou novamente, emocionada. Oh, papai, você não existe. Desabafou entre as lágrimas. Eu o amo tanto. Você ainda vai ser muito feliz, minha filha, muito feliz. Pai e filha tornaram a ficar em silêncio por alguns minutos. Desta vez foi Samantha quem voltou a falar. Como você tem se mantido nesses últimos anos financeiramente? Se abandonou seu emprego há 9 anos, papai? Eu tinha minhas economias, filha. Vivo delas. Um dia elas acabarão. Até lá, pretendo arranjar um emprego noutra área. Com essa idade, papai, abro um negócio próprio, algo simples, prático e lucrativo. Vai mesmo deixar de lado o seu talento para a medicina, papai? Acha justo uma coisa dessas para com o senhor e para com os enfermos? Antes eu sentia orgulho de ser médico, Samantha. Hoje eu sinto nojo. Isso passa, papai. Se Deus quiser, isso passa. Não alimente esperanças em vão, meu amor. Elas não são em vão, papai. Nenhuma esperança é. O senhor alimentou a esperança de um dia me ver novamente boa. 10 anos e atingiu a vitória. Vou seguir agora o seu exemplo. O pai levantou-se e sentou-se no sofá. Samantha, após breve reflexão, disse: Amanhã eu quero ir ao cemitério, papai. É um lugar tão triste, minha filha. Por favor. Está bem, eu a levo. Samantha, para alegrar o pai, disse: Agora sorria para mim, Dr. Richard. Dê-me aquele sorriso bonito, feliz por me ter de volta. Richard tentou. Isso, papai. E por favor, de agora em diante, procure pensar só nas coisas boas que pode viver ao meu lado. Richard balançou a cabeça, segurando-se para não chorar. Aguardem, a história continua.